Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje: armadilhas. Oração da manhã e oração da noite são engodos, escravidão e grande fonte de renda. O que é um engodo? Engodo é uma isca. Isca para atrair peixes, isca para atrair aves e isca para atrair pessoas. Isso significa engodo. Então são armadilhas dentro desse sistema religioso evangélico cruel, perverso e às vezes muito corrupto. As pessoas usam desse livro aqui, para ganhar dinheiro e se dar bem. Isso aqui é uma indústria, é uma fábrica de fazer dinheiro. Pessoas oportunistas, malandras, que não se deram bem nas suas profissões e estão ganhando dinheiro explorando esse livro aqui. Tem isso até na graça. Sabemos que a Bíblia é um livro histórico, de Gênesis ao Apocalipse. Tudo já aconteceu e tudo foi para Israel. A Bíblia é a manifestação de Deus para com o seu povo. Mas é graças a esse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus. Se esse livro Bíblia não existisse, espiritualmente falando, não iria mudar nada. Está aí nossos amados irmãos abençoados, eleitos em espíritos perfeitos, ateus. Eu costumo dizer que é uma das maiores manifestações de Deus são os ateus. Como é que o camarada se olha no espelho, vê aí as digitais dele diferentes, 35 centímetros quadrados diferentes, o sol, a lua, as estrelas, as maravilhas de Deus, do Criador, escancarada, e ele diz: Deus não existe. Ele foi programado para isso, mas é um abençoado, um eleito, um espírito perfeito. Quando a carne dele tombar, o espírito também volta para Deus. Os planos de Deus não estão condicionados àquilo que a gente pensa. Ele é Deus, Ele é soberano. E quem anula a soberania de Deus são as religiões. Claro que dá vontade de Deus, não é? Porque Deus não é a favor da unanimidade. Então o título da mensagem é esse: armadilhas. Oração da manhã e da noite são engodos. Escravidão escraviza os eleitos de Deus e principalmente tem uma única finalidade: fonte de renda. A maioria das pessoas, poucas pessoas têm um entendimento da graça de Deus. Eu passei 14 anos nesse sistema aí religioso, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus. Então, acho que 100% dos evangélicos acreditam que tem um Satanás ao redor dele, né? Eu não podia ver uma sombra que eu dizia: eita, Satanás, sai daqui. Era um perturbado religioso, né? Isso é uma macumba evangélica. Estava lembrando aí daquele filme que passou nos cinemas aí, Quarto de Guerra. Eu fui assistir. Joguei meu dinheiro fora, porque eu era terrivelmente evangélico. E aqui em João Pessoa eu fui, né? E tem uma cena que a mulher, ela chega dentro da casa dela e diz: Satanás, eu não estou vendo você, mas eu sei que você está aqui dentro agora. Ó, Satanás estava lá nos Estados Unidos e repreendeu ele e disse, bateu a porta, botou ele para fora de casa e disse: saia, Satanás. É o que acontece, né, nas denominações pentecostais e neopentecostais de um povo perturbado, né? Eu era também, né? E os amados irmãos eleitos evangélicos não são culpados por isso. Isso é um véu colocado pelo próprio Deus. Essas chamadas igrejas aí, né, todos os domingos, 7 horas da noite, simultaneamente, os pastores estão dizendo: sai dele, Satanás. É um cara, né? E eu passei há 14 anos acreditando nisso. Então o evangélico, principalmente, ele acredita que o Satanás está ao redor dele. Aí aparece um homem, família, de terno e gravata, dizendo que vai orar, que vai interceder por ele e que vai fazer oração de manhã e de noite. É tudo que um religioso quer, na medida que ele acredita que existe um ser espirituado chamado Satanás. E aí é que entram os oportunistas, né, os malandros,
né, para ganhar dinheiro, tirar dinheiro dos eleitos de Deus, colocando essa heresia, esse engodo e essa fonte de renda que é a oração da manhã e da noite. Repito, o camarada acredita, a mulher acredita que existe uma luta no mundo espiritual. Efésios 6, do 11 ao 16, quando Paulo fala de principados, potestades, essa passagem de Paulo não tem nada a ver com o mundo espiritual. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre isso. É 100% físico. E a condenação, eu falei recentemente numa mensagem, era o ministério de Moisés, que era um ministério de condenação e morte. Morte física, absolutamente nada espiritual. Então a pessoa cometia, por exemplo, na época, um adultério, então a lei de Moisés condenava essa pessoa. Você está condenado, julgado, condenado à morte por apedrejamento. Era um ministério de condenação e morte, a lei de Moisés. Mas aí os evangélicos ressuscitaram esse ministério de condenação e morte. Tudo é comum, né? Rapaz, cuidado para você não ir para o inferno. Só em você pensar em trair a sua esposa, você já vai para o inferno. Quem vai nos condenar, senão a nossa própria consciência? É a nossa consciência que nos condena. Se eu quero tomar uma cervejinha, o sistema religioso evangélico condena. Rapaz, se na hora que você está tomando uma cervejinha, Jesus voltar, você está atolado, você fica. Só em pensar em trair a sua esposa, você vai para o inferno. Ministério de condenação e morte que era de Moisés. E os evangélicos tomam posse, são enganados, são lesados por esse maldito sistema religioso. Quem vai nos condenar, senão a nossa própria consciência? Se eu quero tomar uma cerveja, quem vai me condenar? Se eu estou pensando em trair a minha esposa, quem é que vai me condenar, senão a minha própria consciência, em dizer para mim mesmo, não, eu não vou fazer isso. 20 anos casado, uma guerreira, passamos grandes dificuldades aqui em João Pessoa, dividimos uma única quentinha, moramos em lugares horríveis e hoje a gente está desfrutando de uma boa qualidade de vida. Não, eu não vou trair minha esposa, ela não merece isso. Quem vai nos condenar, senão a nossa própria consciência? Então o ministério de condenação e morte era o ministério de Moisés. Hoje nós estamos na graça, no ministério da fé, do Espírito. Não existe mais religiosidade, cerimonialismo, sacrifício, muito menos condenação. A condenação era física na época de Moisés. Salvação na Bíblia sempre foi e é salvação da mente. Hoje, quando você entende o Evangelho da Graça, você tem a sua mente salva. Salva de quê? Desses alçapões, dessas arapucas, desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Antes, havia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação que foi no ano 70. Marcos 16, 15 e 16, Jesus disse, ide por todo o mundo. O sistema religioso tira essa passagem para ir por todo o mundo, por todo o planeta. Não, o mundo de Israel, pregai o Evangelho. Que Evangelho Jesus se referiu? O Evangelho da circuncisão. Paulo não tinha sido levantado ainda. Então era para dizer a Pedro, Pedro era a coluna, né? Pedro, João e Tiago, está lá em Gálatas 2,7. Quando Paulo fala, diz a mim o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Então Pedro, João e Tiago eram as colunas do evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Você vê que em Marcos 16, 15 e 16, quando Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Que evangelho? Não o de Paulo, o de Pedro, João, Tiago, dos judeus. Por isso que Pedro pregou em Pentecostes e 3.000 judeus foram salvos. 3 almas. Aí o sistema tira dessa passagem e diz, vamos ganhar almas para Jesus. Que Jesusinho, hein? Esse da religião evangélica, que precisa de mim e você para ganhar almas para ele. Isso é uma heresia. Pedro, quando pregou, 3.000 judeus creram que Jesus Cristo era o Messias a quem os profetas profetizaram. Nós cremos, Pedro, que Jesus Cristo é o enviado de Deus, é o Messias. Esses 3.000 judeus foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação, que foi no ano 70.
Quem crê será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi do ano 70. Não tem nada a ver com inferno nem mundo espiritual. Aqueles que creram morreram antes do ano 70. Eles não passaram. Eles foram salvos da grande tribulação. E o espírito dormia no túmulo. Por isso que diz, Tabita, ela dorme. Ela estava morta. Por isso que Jesus disse a Pedro, e as portas do inferno, da sepultura, não irão prevalecer sobre a minha igreja, sobre meus eleitos santos, detentores de espírito. Porque um eleito, quando morria, o espírito dormia no túmulo. Por isso que Jesus diz, não vai prevalecer o túmulo, a sepultura, o inferno contra a minha igreja. Por isso que no ano 70 houve a ressurreição dos espíritos. Então, depois do ano 70, até hoje, sempre, quando o eleito morre, o espírito volta. Não vai mais para o inferno, não vai mais para a sepultura. O espírito, o corpo, todos vão para o inferno. Agora o espírito volta para Deus, desta vez com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12:7, Filipenses 3:21. Então por isso que nós pregamos que nós já estamos na vida eterna, né? Porque o espírito não dorme mais. Então no ano 70 houve a ressurreição dos espíritos, a parúzia, que foi a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel. Mateus 15:24, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E Apocalipse 14:7, o seu juízo chegou. Ou seja, a volta de Jesus foi o juízo sobre Israel. Eu costumo repetir essas passagens, porque tem pessoas novas entrando no canal. Tem pessoas que reclamam, Júlio, você repete demais. Vou falar daqui, eu passei 14 anos nesse sistema religioso, todo final de semana nos cultos eu via Malaquias 8, né, Malaquias 8, 9 e 10, falando sobre dízimo, então eram mentiras repetitivas. Agora, além de ter pessoas novas no canal, é muito bom a gente ouvir de novo uma mensagem que nos faz descansar, nos faz repousar e reinar em vida. Então a salvação na Bíblia sempre foi salvação da mente, nunca do espírito. O sangue de Jesus não tem mais poder. Ele não sangra mais, ele é espírito. O único propósito da vinda de Jesus de Nazaré foi o próprio Deus que participou de carne e sangue, está lá em Hebreus 12:14, para aniquilar o diabo, que era o pecado, que eram as 613 leis da Torá. Repito, o sangue dele não tem mais poder, pois ele não sangra mais, ele é espírito. Então essa é uma armadilha, né? A oração da manhã, a oração da noite. E, repito, o cara acredita que Satanás está ao redor dele, né? Recentemente a mulher me chamou aqui e disse, Júlio, você não é usado pelo Satanás, não. Você é o próprio Satanás. Olha só, quer dizer que o Satanás é nordestino. Nasceu em Recife, mora em João Pessoa e de vez em quando vai para Natal. Isso é uma mente perturbada, né? Que maldade que a religião faz nos neurônios dessas pessoas, né? Nós também fomos vítimas desse maldito sistema, né? Mas nós sempre fomos filhos da livre. No dia determinado por Deus, ele abriu o entendimento. Por isso que eu digo que nós somos um povo privilegiado de Deus, para a glória dele. Então a gente vai ver nessa mensagem aqui que realmente a oração de manhã, a oração da noite, isso é uma grande fonte de renda. São lobos, são cães gulosos e eles têm uma única finalidade: tirar dinheiro de você. Tirar entre aspas, né? Porque pedir, dar e receber não é crime. É legal, o cara dá se quiser. Mas as pessoas são induzidas a sustentar esse maldito sistema religioso. Oração da manhã, oração da noite, pessoas com milhões de inscritos no canal. Cara, botam uma mensagem, milhares de visualizações. Olha quanto essas pessoas não estão ganhando dinheiro, propagando medo, terror e condenação. E muitos que estão na graça não compartilham as mensagens do Evangelho da Graça. Vamos lá. Então, armadilhas, oração da manhã e da noite são engodos, iscas, escravidão. Coloca o povo, mantenha o povo dentro de uma escravidão e fonte de renda para esses lobos. Eu gravei uma mensagem hoje com esse título aqui, ó. Por que os judeus anulam a divindade de Jesus e são tão próximos? Já está no canal, eu gravei hoje logo cedo. Eu peço que, se você não assistiu essa mensagem, que você compartilhe, né? Porque essa mensagem, ela quebra todo entendimento, toda a doutrina evangélica, que diz, ó, você, para ser próspero, você tem que aceitar Jesus. Porque enquanto você não fizer isso, Satanás está tomando conta de você.
Então você tem que aceitar aceitar Jesus e entregar. Senhor, eu não valho nada, a partir de hoje a minha vida é tua. Aí você vai ver como Deus vai te abençoar. Ou seja, essa mensagem aí que eu gravei hoje, logo cedo, prova, quebra, cai por terra esses ensinamentos evangélicos, né? Porque você vê que o povo judeu, eles anulam a divindade de Jesus. Eles não acreditam que Jesus foi o Messias a quem os profetas profetizaram. Eles anulam o sangue de Jesus e eles estão esperando o Messias até hoje. Então, falando sobre o raciocínio evangélico, acompanhando esse segmento, os judeus eram para ser um povo totalmente prejudicados. Não eram para ser abençoados, e sim amaldiçoados, porque eles anulam a divindade de Jesus. Certo? E muito pelo contrário, eles são pessoas, faz parte de um povo próspero. Eu não conheço um judeu pobre que passa dificuldade. Eu não conheço. Eles são próximos e eles anulam. Então isso aí quebra esse entendimento evangélico, e essa mensagem eu explico, eu peço que você assista. Tá bom? Essa foi a mensagem, logo cedo. Porque os judeus anulam a divindade de Jesus e são tão abençoados, tão prósperos. Vamos lá. O Salmo 139:16, que eu repito muito aqui, diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos. Não fala alguns, viu aí, porque a minha oração é sempre de agradecimento, que eu nunca peço nada a Deus. Certo que na Bíblia Deus quis dar o entendimento. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha só. Se Deus é movido pela oração, ele não é soberano. Existe a soberania do homem e a soberania de Deus. Deixa eu explicar isso. Pronto, o homem é o cabeça da mulher, da família. Ele é o líder dentro de uma casa. Na igreja, nessa igreja tem um pastor que é líder, ele é soberano. Né? Tem na empresa, eu sou soberano na minha empresa. Então existe a soberania do homem e a soberania de Deus. Eu já citei um exemplo aqui, que é importante que o homem, independente da situação financeira do homem ou da mulher, o homem é o cabeça da mulher. O homem é o líder da casa. Eu não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de liderança, de ser o cabeça da mulher e da família, assim como nessas chamadas igrejas e na própria empresa. Por exemplo, eu tive uma época dessa, fui visitar, eu e minha esposa e meu filho, fui visitar um casal de amigos num bairro um pouco distante aqui da praia. E o casal lá tinha um filhinho que interagia muito com meu filho pela internet. E nós chegamos lá no finalzinho da tarde, quando deu 9 horas, o meu filho, caçula, chegou para a mãe dele, para minha esposa, e disse: mãe, deixa eu dormir aqui com o Miguelzinho, amanhã de manhã vocês vêm me buscar. A minha esposa chegou para o meu filho e disse: filho, você está perguntando para a pessoa errada, você tem que perguntar ao seu pai. Quando ele veio a mim, eu disse: não, eu não vou ter que vir aqui amanhã de novo pegar você. A gente vai demorar mais um pouco aqui e depois a gente vai embora. Você já pensou se a minha esposa tivesse liberado o meu filho? Não, beleza, pode dormir aqui. E eu dissesse não, ela sim e eu não. Ele vai dormir aqui. Eu disse: não, ele não vai dormir aqui. Já pensou? Você viu aí a sabedoria dela em dizer: filho, pergunta a seu pai. Então isso aí não é autoritarismo. É o reconhecimento de que o homem é o cabeça da família, da empresa. Não é autoritarismo, mesmo porque as decisões, por acaso, por exemplo, que eu tomo em casa, tomo na própria empresa, eu escuto muito a minha esposa. E às vezes ela chega para mim e diz: filho, ela me chama de filho, filho, não é melhor você fazer isso? Não é melhor fazer isso, isso e isso, do que isso que você vai fazer? E eu analiso e muitas vezes eu faço o que ela sugeriu. A gente trabalha em parceria. Agora ela tem a consciência que eu sou o líder, que eu sou o cabeça. Certo? Eu não estou falando, repito, em autoritarismo, e sim de liderança. Tem que ter uma liderança. Para isso, Deus colocou o homem cabeça da mulher. Isso é bíblico, Paulo fala muito isso. Então tem que ter uma liderança. E a liderança na família é o marido. Então esse exemplo aconteceu e você viu. Não, pergunta ao seu pai. É ele que decide, é ele que manda. Então você vê, todos os olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinado para mim.
todos foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Você viu aí que não faz sentido? Eu sei que na Bíblia tem a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Repito, se a oração pode mudar Deus, ele não é soberano. E ele é soberano e ele não muda. Agora, se você orar e Deus realizar, não foi porque você orou, porque já estava determinado desde antes da fundação do mundo. Eu tenho falado aqui que a oração de petição, a oração pedindo a Deus, é a mesma coisa de você orar para o avião da Chapecoense não cair. Já caiu. Orar para as barragens de Brumadinho não se romperem. Já se romperam. Entendeu? Então você vai orar, você vai pedir para Deus por algo que já aconteceu. O futuro da gente para Deus é passado. Tudo já aconteceu. O dia da nossa morte, do arrebatamento do Espírito, já aconteceu. Então, se ele escreveu no meu livro que eu vou morrer de infarto com 90 anos, eu não vou morrer de acidente de carro, assassinado, de nada. Eu não vou morrer com pandemia, não, porque eu creio que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Como é que a pessoa de livre e espontânea vontade vai tirar a própria vida? Se diz que quem tira a vida é ele, quem dá a vida é ele. Como é que Deus vai determinar que uma pessoa vai viver até 80 anos e vem uma mãe e aborta? Os planos dele estão sendo frustrados. Eu não creio nesse Deus. Eu sou uma testemunha viva. Meu pai mandou que minha mãe me abortasse. Como é que iria me abortar se estava escrito que hoje eu estaria aqui conversando com você? Você viu aí que a religião ela não prega a soberania de Deus. Então, se a oração tem efeito, se Deus é movido pela oração, ele não é soberano. E ele é soberano. Então, ele quis passar ali na Bíblia, não ora. Pode orar, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar, vamos orar. Até hoje. Até hoje aí os religiosos estão orando. Você vê ali o irmão Lázaro, gostava muito do irmão Lázaro, né, do ex-Olodum, a pandemia. O Brasil orou por ele. Já estava determinado o arrebatamento do Espírito. O filho de Êxtila, o músico da cantora Êxtila, morreu. Brasil, Europa, Estados Unidos, África, dobrou o joelho, foi para o monte, banho de azeite. Em poucos dias o menino morreu. Quantas pessoas morreram? E não teve jeito, estava determinado. Aí se a pessoa não morre, aí vão dizer que foi fruto de uma oração. Não foi. Porque se a oração muda os planos de Deus, ele não é soberano. Por isso que a minha oração é sempre de agradecimento. Eu nunca peço nada a Deus. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam. Até aqueles que discordam estão fazendo a vontade de Deus. Todos os dias determinados para mim foram passados, não estão sendo escritos não. Foram escritos no teu livro. Quando? Antes de qualquer um deles existir. Enquanto a religião fica orando e dizendo que você tem que aceitar Jesus, Efésios 1,4 diz que ele nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Jó 42, 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Alguns dos teus planos podem ser frustrados? Nenhum. Nenhum são quantos? Não existe permissão de Deus. Um Deus que é soberano não permite nada. Ele faz. Por isso que eu digo que Deus está se revelando de uma forma hoje que ele nunca se revelou. Ele está fazendo muitos entenderem que tudo é da vontade dele. Quando a gente crê nisso, a gente descansa. Daí a política aí. Meu irmão, minha irmã, Deus está fazendo poste fazer xixi em cachorro. Você vê aí a política, né? O bem e o mal pertencem a ele. O bem e a desgraça. Aí a desgraça aí, né? Faz um L. O bom é que vão comer picanha todos os dias. Que maravilha, né? Deus está fazendo, é Deus. Agora os profetas estão se levantando aí, os profetas, né? Nossa, Deus vai descer sua mão, é a ira de Deus, a igreja tem que se arrepender. Essas heresias que têm uma única intenção, tirar dinheiro de você. O bem e o mal pertencem a ele, o ruim, o bom e a desgraça. Está aí a desgraça vindo aí, mas eu descanso, é de Deus.
tudo é dele. Deus não está guerreando, Deus não está lutando com absolutamente ninguém. Sei que podes fazer todas as coisas. Então, só para concluir, Deus está fazendo poste, fazer xixi em cachorro. Quando você vê um cachorro desesperado, fica tranquilo, ele está correndo de algum poste. Quando você vê um poste correndo por aí, fica tranquilo, ele está procurando um cachorro para fazer xixi. Isso aí de fazer poste, fazer xixi em cachorro, isso é de Deus, tudo é dele. Então descansa, meu irmão. Deus não está em crise. Deus não precisa nem de político A, nem de político B para abençoar você. Por isso que eu descanso. Lógico que eu, como ser humano, Deus me fez ter uma posição política. Eu provei, eu mostrei aqui numa das mensagens em quem eu voto e por que eu não votei em nenhum. Mas eu descanso, porque eu sei que tudo vem de Deus. Se tudo vem de Deus, eu descanso. Se você é a favor do candidato A, é de Deus. Se você é a favor do candidato B, é de Deus. Deus não é a favor da unanimidade, tudo é dele. Eu descanso, porque o Deus que eu creio não está em crise. E crise é a oportunidade de ganhar dinheiro. Então vamos lá, porque, bom, só para fortalecer, eu peço que você assista essa mensagem que foi colocada hoje no canal. Por que os judeus anulam a divindade de Jesus e são tão abençoados? Quebra a doutrina evangélica que tem que aceitar Jesus para ser próspero. É o povo mais infeliz da terra. O marqueteiro tirou o in e os evangélicos acreditam que fazem parte do povo mais feliz da terra. Então vamos lá, olha só. Oração agora, manhã, tarde, noite, hoje, oração do milagre urgente. Quem é que não precisa de um milagre? Humanamente falando, todo mundo. O cara está desempregado, está com filho na droga, está bebendo, está fumando, né, está separando. Todo mundo, humanamente falando, precisa de um milagre. Mas olha o título da mensagem. Oração do milagre urgente, viu? Você vê o engodo, né? A isca. Então a pessoa acredita no mundo espiritual que está existindo uma batalha, uma guerra, e que o Satanás está atrás dela, ao redor dela. A mulher dessa, ela vai se inscrever no livro, ela vai compartilhar, ela vai comprar um livro dele, vai se inscrever no canal. Se ele lançar um livro, ela compra. Então você vê aí as visualizações que essas pessoas têm, o número de inscritos, pregando essa mentira, essa heresia aí, ó. De manhã, de tarde e de noite. Esses caras entram às vezes de madrugada, oração da meia-noite. É tudo que as pessoas que não têm o entendimento da graça querem. Ó, são empresários, são um demônio de carne e osso. Família, bonitinho, oração de manhã, de tarde e de noite, aí, ó. Oração da manhã. Hoje, pastor Antônio Júnior. Medo, terror e condenação. Milhões de inscritos, milhões de visualizações. O site dele é uma indústria. Emprega mulher, cunhado, emprega tudo. Ganha milhões propagando medo, terror, mentira e condenação. Maldição hereditária. Ele e o amiguinho dele aí, Lamartine e Pazella, que um demônio sai de um, sai de outro, passa para o outro, passa para o avô, passa para o pai, passa para o filho, e ganhando dinheiro pregando essa mentira, levando medo e terror para as pessoas. Demônios eram espíritos malignos vindos da parte de Deus. Está lá em Samuel. E um espírito maligno vindo da parte de Deus entrou em Saul. Os empregados de Saul disseram: há um espírito maligno vindo de Deus te atormentando, Saul. Olha os demônios aí. Eram espíritos malignos vindos de Deus. Hoje não existe mais essas ações de demônios. Ou é carne, ou é um cachezinho que vai receber no final do culto. Aí tem gente que diz: Júlio, e aqui, os porcos? Todos esses eventos foram antes da cruz, quando existiam, e eles trabalhavam para Deus. Não eram demônios, espíritos malignos vindos da parte de Deus. Eu tenho uma mensagem: quem eram os demônios e quem são os demônios? Os demônios estão aí, até na graça, de terno e gravata, ganhando dinheiro. Então esse Antônio Júnior aí, isso é um lobo, isso é um canguloso, isso é um demônio de carne e osso. Porque os demônios estão aí, 1 Timóteo 4:1-2. Doutrinas, ó, ensinamentos de demônios, ó, aí, ensinamentos de demônios. Vê o 2. Homens mentirosos com mente cauterizada. O site do cara parece um shopping center.
Mas as pessoas, nossa, esse pastor, família, nossa, gostei dele. Acredita que o Satanás está ao redor dela, se inscreve, compra livro, compartilha. Ó, outro cão guloso que focou na família. Rapaz, ele viu uma lacuna aqui, ó. Ele viu uma lacuna aqui, ó. Esse Josué Gonçalves. Vou investir no Ministério de Família. Eu tenho uma mensagem que eu falo umas mulheres aí de pastores, né? Já pensou a delação premiada dessas mulheres? Por isso que elas são tratadas como rainhas. O crédito do cartão dela é sem limite. Ó, oração da noite, oração da manhã. Todo dia, oração da manhã, oração da noite. Às vezes ele grava e deixa gravado lá. Dinheiro, muito dinheiro, é livro, é AD, ensino à distância. Isso é um lixo. Isso é um lixo não reciclável. Pastores aí, lobos, cães gulosos, oportunistas, malandros, com a plataforma digital, curso EAD, ensino à distância. O cara tá dormindo, tá tirando dinheiro de você. Dormindo, ele tira dinheiro de você. Isso é um lixo, uma vergonha. Aí, viu uma lacuna de família? Nossa, quem é que não quer constituir uma família? Aí bota 7 coisas que você deve fazer para ter um casamento abençoado. 10 coisas que destroem um casamento. Tem sempre um número, uma quantidade e uma bênção, algum medo, alguma coisa. Para quê? Com a única intenção, tirar dinheiro de você. Ele viu uma lacuna assim, rapaz, eu vou investir no Ministério de Família e vou ficar rico. E ficou. Convida ele aí para pregar na tua igreja, quanto é o cachê. Isso é uma vergonha, isso é um lixo. Eu fico feliz quando alguém chega, Júlio, você está desviado. Ô glória! Desviado, afastado desse maldito sistema religioso, cruel, perverso e corrupto. Oração da noite, oração da manhã, entra ao vivo, muitas visualizações, compra livro, pregações, cobra para pregar. Curso EAD, curso à distância. Isso é uma vergonha. Esse Josué Gonçalves, isso é um lobo, isso é um cão guloso. A outra aí, ó. Oração para quebra de maldição. Que maldição? A pessoa acredita nessas maldições, maldição hereditária. Oração agora da manhã, tarde e noite, hoje. Ligados na seleção, canal do camarada. Olha a posição, parece um religioso, né? Oração para quebra de maldição. Isso já é uma heresia se fosse antes da cruz. Depois da cruz, ou seja, ele está anulando a cruz, o sangue de Jesus. Só que a pessoa acredita que ela pode ser amaldiçoada. Porque existe um Satanás, existe um demônio, existe Deus e os anjos lutando com Satanás e os demônios. Oração, ó. Para quebra de maldição. Oração. Oração de manhã, oração da noite. Grande fonte de renda. Ó, Antônio Júnior de novo, esse cão guloso. Oração. Você precisa de oração? Aí a pessoa não tem um entendimento da graça, vai dizer o que? Sim, pastor. Nossa, como eu preciso de oração, pastor. Aí, oração para Deus mudar a sua vida. Viu aí um engodo? Viu aí a isca? Para atrair pessoas. Com que intenção? Ó, din-din, viu metal. Você precisa de oração? Faça essa campanha. Isso é uma campanha que esse demônio de carne e osso lança. Ó, oração poderosa que quebra qualquer maldição. Oração que quebra qualquer mal. Qualquer mal. Aí tem a foto aí, a de cima aí, ó, daquele filme do cinema, Quartos de Guerra. Tá vendo aí? Oração poderosa. Olha, tem a oração fraca, simples. Agora tem a oração poderosa, minha irmã. Ó, não tem o entendimento da graça, cai nessa isca, nesse alçapão, nessa arapuca aí. Oração forte de libertação. Paulo, quando fala, e o Senhor nos libertou, lá em Colossenses ele fala, nos, grupo de pessoas local. Essa libertação foi das 613 leis da Torá. Paulo e os demais viveram o período transitório, antes da cruz, depois da cruz. Depois da cruz, Paulo fala em Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores.
Porque não existe mais pecado. Pecado era lei. Depois da cruz, Romanos 5,8, Paulo fala, nós éramos. Nós que já nascemos depois da cruz, já nascemos sem pecado, sem lei. Agora aqui quando diz, ó, oração poderosa que quebra de libertação. Paulo quando disse, o Senhor nos libertou, esse nos é grupo de pessoas locais. Irmãos judeus, o Senhor nos libertou. Nos libertou de quê? Das 613 leis da Torá. Viu aí que a intenção aí é ganhar dinheiro, mentir, palavras sensacionalistas, apelativas e mentirosas, engodo para atrair pessoas e tirar dinheiro dessas pessoas. Isso não faz sentido nem que fosse antes da cruz. Imagine depois da cruz. Repita, essa libertação foram as 613 leis da Torá, que era um ministério de escravidão, de morte, de condenação. Era um fardo muito pesado. E Paulo, depois da cruz, ele diz, o Senhor nos libertou. Aí o que é que esses cães gulosos fazem? Oração forte, viu? Não é oração normal, não. É oração forte, oração poderosa de libertação. A pessoa acredita que está endemoniada, cai nesse engodo, nessa isca. Porque no domingo vai lá, aí chora, se arrepende dos pecados, aí passa terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se Jesus voltar no sábado, lascou, né? Porque ela só vai chorar e se arrepender no domingo. Então ela acredita que passou a semana todinha pecando. Então por isso que toda semana ela está lá, no culto de libertação. E sai. Aí na outra semana, e sai. Isso é uma macumba, né? Isso é um feitiço, né? Que sustenta e alimenta esses lobos, esses cães gulosos, esses oportunistas, esses malandros. Uma aguinha. Oração forte de libertação. Ó, Gálatas 3,13. Ó, Cristo nos resgatou da maldição de quê? Espiritual, não, da maldição da lei. As 603. Nos resgatou. Nós? Não, eles. Paulo e os judeus que viveram o período transitório antes da cruz e depois da cruz. Paulo está dizendo aos Gálatas, Cristo nos resgatou, nos libertou da maldição. Que maldição? Da lei. Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. Olha aí, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. Não tem nada de demônio, Satanás, mundo espiritual, não. O império das trevas era as leis de Moisés. É um ministério de trevas, de condenação, de morte, que teve início, meio e fim. E acabou na cruz. Agora é graça, é ministério da fé, do Espírito. Nos libertou do império das trevas e nos, grupo de pessoas também, nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Nós já estamos nesse reino, nós já somos a nova morada que Jesus disse que ia preparar. Agora é espiritual, ele habita, ele mora, ele reside dentro de mim e de você. Nós somos a verdadeira igreja. É impossível nos afastarmos desse Deus, ainda que queiramos, é impossível. Como é que eu vou me afastar do meu estômago? Vou? Fica aí, estômago, vou dar uma voltinha. Como é que eu vou me afastar de um Deus que está aqui dentro de mim, nem que eu queira? Ainda que uma mãe abandone o próprio filho que a amamenta, eu não te abandonarei. Aí vem um demônio de carne e osso, com rótulo de pastor, dizendo você está afastado e desviado. Glória a Deus por isso. Afastado e desviado desse alçapão, dessa arapuca, desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Ainda que queiramos nos afastar de Deus, é impossível. Senhor, eu não te quero. Nós não temos essa opção. Se um filho meu chegar para mim e disser, pai, eu não te amo, eu não te quero, o Senhor não é mais meu pai, o Senhor não é mais meu filho, ainda que um filho meu diga isso, eu vou continuar amando o meu filho e dando minha vida por ele. Olha, um amor de carne, um amor de pai, físico. Imagine um amor de Deus. Aí vem um demônio de carne e osso desse, porque eu não estou frequentando mais esse alçapão, essa arapuca, você está desviado, Júlio Chaves. Ainda que queiramos, Senhor, eu não te quero, Senhor, eu não quero mais te servir, ainda que queiramos isso, é impossível, nós não temos essa opção. Ele lida com o espírito, e todo espírito é perfeito, intacto, sem gênero e eterno.
Oração forte, não é fraca não, viu? É forte e poderosa para desfazer todas as amarras. Isso é uma macumba, rapaz. Isso é um terreiro de macumba, o cara que prega um negócio desse. Todas as amarras, oração para desfazer a amarra. Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo. Essa heresia dos salmos aí que o pessoal traz para os dias de hoje. Oração forte e poderosa para Deus. Viu aí um engodo, a isca, a pessoa não tem o entendimento da graça, aí cai nesse alçapão, nessa arapuca aí, ó. Ó. Oração contra as forças do mal. A pessoa acredita que existe os demônios, que existe. Interessante quando nessas sinagogas aí, culto de libertação, o pastor vai orar para a pessoa se libertar. Aí você vê que sempre quando vai orar, que a pessoa está supostamente endemoniada, tem duas pessoas aparando a queda. Tira essas duas pessoas, eu duvido ela cair. Vou aqui, na hora do sai, o demônio vai sair. Olha, segura aí, viu? Quando ele disser sai, eu vou cair. Segura aí para eu não lascar minha cabeça aí atrás. E sai. Aí ela, opa, vou cair. Aí cai. Tem duas pessoas aparando. Tira as duas pessoas, eu duvido ela cair. Isso é uma encenação, isso é um picadeiro, isso é uma palhaçada. Ou é uma coisa da carne, a hipnose que está dentro dessas chamadas igrejas, ou é um cachezinho que ela vai receber no final do culto. Oração contra a força do mal. Oração forte para Deus te fortalecer. Como? Se nós somos fortalecidos. O Espírito Santo habita em nós. Deus vai nos livrar de quê? Júlio, Deus te livre do mal. Livrar de quê? Que mal se o mal é dele? Deus te proteja. Proteger de quem? Proteger de quê? Eu sei que a pessoa diz isso nas melhores intenções, mas isso é um vírus que ainda está na mente dessas pessoas. Oração forte para Deus te fortalecer. Esse anima gospel, esse pastor aí que bota os bonequinhos, bonito aquilo ali, é heresia pura. Oração forte e poderosa dos 7 dias para vencer. Olha só. A praga da teologia da prosperidade que a gente vê até aí na graça, né? Um planta, um rega e Deus dá o crescimento. Envelopes, grupinho de WhatsApp, esse lixo que está aí na graça. Essa panelinha que eu já denuncio e combato há 2 anos. Não sei para que congregação. Qual é a única intenção de abrir uma congregação em graça se não tirar o teu dinheiro, ovelhinha que está aí na graça? Liberdade de espírito. Se você congrega ou dá dinheiro a pregador da graça, você ainda não entendeu o evangelho da graça. Ou você é um filho da escrava, ou você está em processo ainda de entender a graça. Eu fui vítima desse canguloso aí, da graça. Eu dei dinheiro, mas foi 3, 4 meses só. Depois eu entendi. Aí, ó, congregação, rapaz, que envelope, vai trabalhar, malandro. Oração forte e poderosa, 7 dias, campanha, 7 dias. A pessoa não tem o entendimento da graça, cai nesses engodos, nesses alçapões, nessas arapucas. Agora, quando a pessoa entende a graça, descansa, reina. Vai fazer o que numa congregação? Vou escutar aqui, assistir uma mensagem aqui, no conforto da minha casa, quando eu quiser. É porque nós fomos contaminados por um vírus de congregação. No começo eu dizia, não, vou abrir uma congregação. Para quê? Para pregar para 100 pessoas, 200 pessoas. Certo que na época eu mesmo ia bancar o aluguel. Agora aí, congregação, 700, 800 pessoas. Tem uma despesa de 5 mil, arrecada 45. Está fazendo o que com esses 45 mil? Está prestando contas? Aí depois faz uma graçazinha, uma médiazinha, brinquedinho para crianças, uma cesta básica aqui. Tudo mentira para fazer você acreditar que o seu dinheiro está indo para ali. Mentira, é a mesma coisa do sistema religioso. A Universal também faz isso. Na época de chuva, enchentes aí, dá cobertores, aí a ovelhinha de Edir Macedo, nossa, olha para onde está o meu dinheiro, olha que ingenuidade, teu dinheiro está indo comprar mais mansões, helicóptero, jatinho, patrimônio, e eles pregam que Jesus está voltando e fica acumulando riqueza. Pô, Jesus não está voltando, vende tudo e dá aos pobres. A mesma coisa na graça, acumulando riquezas. Pregando a teologia da prosperidade, um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Ah, que demônio! Aí na graça. Para que congregação? Repito, despesa de 5 mil, arrecada 50. Está fazendo o quê com os 45?
Comprando carro para a mulher, trocando de carro, reformando a casa, administrando 4, 5 contas bancárias. Pega teu dinheiro, rapaz, deixa de ser trouxa, pega o teu dinheiro, ovelhinha aí que está na graça, e vai dar um pobre necessitado, rapaz. Você vai se sentir muito bem. Agora o cara pega uma oferta de 10, de 20, de 50, no final do mês ganha 100 mil, 150 mil. Como se não bastasse o YouTube, 10 mil por mês. Nossa, coitado, você consegue sobreviver com 10 mil por mês? Pois é, esse cão guloso deve estar ganhando isso, entre 10 e 15 só de monetização. Eu sou a favor da monetização. Que o YouTube não dá, porque Deus ama quem dá com alegria, não. Sou a favor. Agora, ele deve estar ganhando 10, 15 mil. É muito pouco, ninguém consegue sobreviver com 10, 15 mil. Aí a oferta de 10, de 100, de 50, de 1000, no final do mês o cara ganha 100, 150 mil por mês. Só sendo filho da escrava. Para dar dinheiro ao pregador da graça. Ou então é novato. Tá novo. 2, 3 meses. Mas se for filho da livre, mais nunca coloca seus pés nesse alçapão aí da graça. Tá assim de pessoas saindo, caindo fora daí, do Sarapuí, caindo fora. Sistema religioso corrupto no meio da graça. Essa panelinha que está aí faz 2 anos que eu denuncio e combato essa panelinha que está aí. Para que abrir uma congregação? Qual a intenção de abrir uma congregação? Se não, tirar dinheiro de você. Para que eu vou abrir uma congregação com 200, 700 pessoas se eu posso aqui no YouTube de graça pregar para milhares e milhões de pessoas? Qual é a intenção de alugar um galpão e abrir uma congregação? Se não, tirar dinheiro de você, ovelhinha que está aí na graça. Campanha de 7 dias. Oração mais forte do... Nossa! Oração mais forte do mundo. Aí bota a imagem de um homem aí, né, Tom Cruise, dizendo que é Jesus. Isaías disse que Jesus não tinha beleza nem formosura. Ele era feio. Ele era um judeu normal, igual os outros. Tanto é que Judas, para entregar Jesus, Jesus era parecido com Pedro, com Tiago, com João, com todos, foi lá e deu um beijo. Ele era feio, não tinha beleza nem formosura. Aí a religião transformou ele num Brad Pitt. Oração mais forte do mundo. Olha só, que engodo, que isca para tirar dinheiro dos eleitos de Deus. Oração forte para todas as áreas. Pronto, aí lascou.com.br. Oração forte para todas as áreas, minha irmã, meu irmão. A pessoa compra livro, se inscreve, entra no site, alimenta esse sistema religioso corrupto que está aí. Repita, a pessoa não tem o entendimento da graça. Acredita que o Satanás está ao redor dela? Oração poderosa para conseguir algo impossível. Olha só, que engodo, que isca para atrair você, para tirar dinheiro de você. Oração poderosa, não é só uma oração não. É oração forte, poderosa, a melhor do mundo, para conseguir algo impossível. Quem é que não está precisando, humanamente falando, de algo impossível? Culto, palavra, milagre urgente. Olha só, que engodo, que isca. Oração forte e poderosa de livramento e proteção. Deus vai me livrar de quê? De quem? Vai me proteger de quê? De quem, se tudo é dele? Você vê que se o pastor pregar isso, ele quebra, ele fica desempregado. Se o pastor pregar a graça, quebra totalmente. Não é à toa que já ligaram para mim, Júlio, essa tua palavra me quebra. Se o pastor pregar a verdade, ele fica desempregado. Se o evangélico entender o evangelho da graça, mais nunca ele coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Isso é um sapão, isso é uma arapuca, isso é uma indústria, isso é uma empresa. Oração para curar. Quem é que não tem alguma enfermidade? Quem é que não tem algum parente, vizinho, mãe, pai, filho que precisa de uma cura? Viu aí a isca? O engodo? É essa estratégia que esses homens usam. Oração de manhã e da noite. Quer ficar rico? Oração da manhã e da noite. Bruno Souza,
Oração forte e poderosa. Digite o seu nome para oração, minha irmã, e faça o seu pedido de oração. Olha que isca, que mentira, que palavra mentirosa, apelativa, sensacionalista, que tem uma única intenção: tirar dinheiro de você, ovelhinha. Digite o seu nome para oração e faça o seu pedido de oração. Eu vou colocar o seu nome no livro, vou para o monte e vou orar por você. Aí daqui a pouco vem dízimo. Aí vem aqui Pix, oferta, está aqui meu Pix. Pode ver, tudo aqui embaixo, nessas mensagens desses lobos, desses cães de glória, tem lá, ajude. Está aqui o meu Pix. Ó, demônio aí de novo aí, ó, demônio de carne e osso. Oração poderosa, é tudo poderosa, é forte, é milagre urgente. Campanha, ó, campanha. Mostra uma campanha na Bíblia. Mostra uma campanha na Bíblia. Qual é a base bíblica que tem de alguém pregar o evangelho e prosperar? Ele se aproveita, né, que deve viver do evangelho. Quando Paulo falou que deve viver do Evangelho, será que as pessoas que viviam do Evangelho, porque tinham um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação, como era viver o Evangelho? É ter bons cavalos, ter uma carruagem bonita? Nossa, aquele cara prosperou porque ele prega o Evangelho da circuncisão ou da incircuncisão. Não. Ele vivia do Evangelho, tinha um propósito, eles estavam vivendo ali a grande tribulação. Então o que, rapaz, eu não tenho como trabalhar, me dê aí uma cesta básica, me dê um alimento, me dê um lugarzinho aí para eu dormir. Era isso. Qual é a base bíblica de se pregar o Evangelho, seja ele da circuncisão ou da incircuncisão, na Bíblia, e ter qualidade de vida? Oração poderosa da manhã, campanha de oração para ter resposta de Deus. Meu irmão, desde quando a oração vai mover o coração de Deus? Se já está tudo determinado. Se você orar e acontecer, não foi porque você orou, não. Porque já estava determinado desde antes da fundação do mundo. Salmo 139, 16. É um engodo, é uma isca. Gente, isso aqui é uma indústria. Isso aqui é uma grande empresa. Isso aqui é uma grande fonte de renda para os estelionatários da fé, os malandros, os vagabundos, os pilantras, que querem ter qualidade de vida com dinheiro alheio, levando medo e terror. E agora, com essa crise política, os profetas estão se levantando. Já falei aqui na mensagem anterior aqui. 3 dias antes de morrer, Pelé, em fase terminal de câncer, Deus levantou um profeta na África para dizer: gente, a medicina já fez o que pôde, deixa o homem partir. Deus me revelou que Pelé vai morrer. O cara em coma profundo. Oi, e olha só, Deus levantou um profeta africano, viu? Podia ter levantado um brasileiro, né? E as pessoas compartilhando essa heresia. Por que esse profeta não profetizou que Gugu Liberato ia morrer? Por que esse profeta não profetizou que aquela cantora sertaneja que morreu com 26 anos ia morrer? Poxa, Pelé em estado de coma, fase terminal, e o profeta dizer que ele vai morrer, tá de brincadeira, né? Aí as pessoas compartilham: nossa, esse cara é profeta mesmo. Vai decidir o jogo, Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Aí vem um bruxo, profeta: Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. Aí o outro diz: Argentina vai ganhar a Copa do Mundo. Oi, um dos dois vai ganhar, né? A decisão. Aí se o cara que disse Brasil ganhar, nossa, esse cara é profeta mesmo. Olha a quantidade de gostei. Vê aí desse demônio aí. 75 mil gostei. Quantas visualizações? Quase 350 mil visualizações. Essa quantidade de visualizações ele tem em poucos minutos. Ele tem mais de 1 milhão de inscritos. Aí tem gente dizendo que inveja. Que inveja, rapaz. Eu estou combatendo esse sistema religioso corrupto. O cara ficando rico, tendo qualidade de vida com dinheiro alheio, pregando mentira, heresia, condenação. Tudo que não tem nada a ver com a graça.
Ele sabe que está enganando, gente. Esse pessoal sabe que inferno significa sepultura, que o ser diabo nunca existiu, que Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia Menor. Está lá Apocalipse 1:11, que hoje é a Turquia. Sabe que os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Sabe que pecado era transgressão de lei. Sabe que você, ovelhinha evangélica, ele sabe que você é um abençoado, um eleito, um espírito perfeito, mas ele não tem interesse que você entenda isso. Se você compreender a graça, esse teu pastor fica desempregado. Se você entender a liberdade de espírito, esse cão guloso que está aí na graça fica desempregado. Ele quebra. Poderosa oração do Salmo 91 para quebra de maldição. Ah, bispo. Não tem mais bispo, pastor, não tem mais nada disso, gente. Hoje é um único povo e uma única terra. Todos eleitos. Não existe mais ímpios na face da terra. Se a Bíblia é um livro histórico, não existe mais ímpios. Dá uma lida aí no Salmo 37, 10, 20, 28 e 29. Lê aí, Salmo 37, 10, 37, 20, 37, 28 e 37, 29. Os ímpios perecerão. Sabe o que é perecer? Não é sofrer e ser atormentado, não. É deixar de viver, extinguir-se, morrer. E o versículo continua. Virarão fumaça. Não tem nada de sofrimento. Os ímpios foram feitos por Deus para que ele concluísse a sua obra literária, a Bíblia. Os ímpios perecerão. Não haverá mais. A descendência dos ímpios será eliminada. Não vai nascer mais do ventre. Ou seja, até o ano 70 não nasceu mais ímpios. Agora, depois do ano 70, morreu. Morreu Tito com 81 anos. Agora, a descendência dos ímpios será eliminada. Está lá no Salmo 37, 10, 20, 28 e 29. Lê aí. Não existe mais ímpios. Hoje, todos são detentores de espíritos. Uma única terra e um único povo. Como a areia do mar e como as estrelas do céu. Agora, a maldade do homem nada mais é do que a carne ativada fazendo a vontade de Deus. Porque o bem e o mal pertencem a ele. O que é trágico e estarrecedor para mim e para você, para Deus não é. Deus é espírito. Oração às 18 horas com o bispo Júlio. Vixe, meu xará. Isso é um demônio de carne e osso, rapaz. A Igreja Universal. Isso é o maior demônio de carne e osso, chama-se Macedão. Esses homens são ateus, gente. Esses homens não acreditam em Deus, nem muito menos na existência do inferno. Você acha que se esse homem acreditasse no inferno, ele ia lançar essa fogueira santa? O esconderijo do Altíssimo? Dê 30% do teu aluguel e Deus vai te dar uma casa própria? Sacrifique o seu Isaac? Campanhas? Meu irmão, tu acredita que esse homem acredita em Deus? Não acreditam em Deus, são ateus e muito menos na existência do inferno. Oração muito poderosa. Não é oração poderosa não, é muito poderosa para destravar a sua vida. Tudo que uma pessoa quer, se ela não tem um entendimento da graça. Olha, esse demônio aí. Clamor dos grandes milagres. Olha só, você está precisando de um pequeno e médio milagre? Não. Clamor dos grandes milagres. Com o apóstolo Valdemiro Santiago. Olha, Francileia. Já pensou aí na delação premiada dessa mulher? É tudo que a pessoa quer. Clamor dos grandes milagres. Milagre urgente. Quem é que não precisa, humanamente falando, de um milagre urgente? Viu aí a isca? O camarada desse aí, ele aluga um galpão por 100 mil reais. Ele arrecada R$1 milhão. Viu aí que vale a pena alugar? Assim está acontecendo na graça. Aluga um galpão, um imóvel comercial por 5 mil, arrecada 50. Não mudou nada. Olha o outro aí, olha a oração de religioso mesmo, olha a isca, olha o engodo. Oração da manhã. Sociedade, meu casamento vai viver um milagre. É tudo que uma senhora, que uma dona de casa, que um senhor quer. Meu casamento vai viver um milagre. Oração da manhã, casamento vai viver um milagre. Tudo que a pessoa quer, não tem o entendimento da graça, cai nessa arapuca, nesse alçapão, nesse engodo. Aí compra livro, curso EAD, à distância, cobra para fazer pregação, ou seja, é uma indústria. O cara focou na família e hoje está milionário.
pregando mentira, heresia, escravidão, condenação, palavras apelativas, sensacionalistas e mentirosas. Esse é o combo para quem quer ficar rico nesse maldito sistema religioso. Ó, a oração que move o céu, demônio aí que tem mala até no nome. Tem mala até no nome, como ele mesmo diz, uma mala sem alça de papelão, cheia de pedra em dia de chuva. Carrega essa mercadoria, esse homem é ateu, gente. Agora fica aí um defensor da família e a intenção dele, ó, tem mais de quase 100 CNPJ no nome dele. Aí o cara desse vai passar um final de semana num retiro, num hotel de luxo, aí ele diz, é com o meu dinheiro. Mas o início de tudo, desses pastores que estão milionários, que tem vários CNPJs, que hoje são grandes empresários, dono de padaria, restaurante, grandes empresas, a origem, o início de tudo foi dinheiro de dízimo e oferta. Aí ganhou muito dinheiro com dízimo e oferta, aí abriu uma agência de publicidade, abriu um restaurante, abriu... Esse camarada aí tem quase 100 CNPJ em nome dele. Era contra a teologia da prosperidade, ele batia de frente, aí ele viu que estava dando um tiro no pé, oi, o povo não quer ficar rico, teologia da prosperidade dele. Esse homem, ele navega na onda, né? Principalmente na política, né? Político que está em evidência, ele está lá, ele segura. As várias faces de Malafaia. Tem mala até no nome. A oração que move o céu. Eu era parceiro dessa mercadoria imprópria para consumo. Olha o outro. Esse aí tem que internar, viu? Já pensou o casamento de Paulo Júnior com a irmã Nadir? Eu sei que os dois são casados. Mas já pensasse o casamento dos dois? Oração poderosa. Eu compartilhava também a mensagem desse demônio aí. É cão guloso, porque vende um livro e ganha milhões. Aí ele é a pastora Nadir. A pastora Nadir toda semana vai para o inferno. Quando ela chega no inferno, Satanás faz, adivinha quem está chegando aí? E os demônios fazem, pastora Nadir. É assim com o capeta. Se bota chapinha, vai para o inferno. Se usa brinco, vai para o inferno. Se corta cabelo aqui, raspadinho, vai para o inferno. Tudo vai para o inferno. Ela está assim com o capeta. Toda semana ela vai no inferno. Na visão dela, no mundo imaginário dela, né? Uma perturbada religiosa. E esse aí também. Esse aí, se for fazer um exame de fezes, vai ter nota de 10, de 20, de 50. Vai ter até moeda na fezes dele. Você vê que é um perturbado, né? Camarada que vive pregando, só prega diabo, só prega inferno. É um perturbado religioso. É um demônio de carne e osso. Esse Paulo Júnior. É um insano. Eu tenho uma mensagem. Um insano Paulo Júnior. Esse homem tem que ser internado. Ele tem que ganhar uma camisa de forças. Entendeu? Eu tenho uma mensagem que eu falo dele. Tio Nicodemos, Hernando Dias Lopes, tudo lobo, tudo cães gulosos. Olha aí, curso. Vou tomar uma aguinha aqui antes de ler essa mensagem. Olha só. Curso de oração para iniciantes. Sabe quem está fazendo esse curso de oração? Padre Paulo Ricardo. Curso de intercessão. Igreja Bola de Neve. Curso de intercessão. Ainda que fosse de graça. Normalmente não é. Ainda que fosse de graça. Isso é um absurdo, isso é uma heresia, isso é um engodo. Ainda que seja de graça, é uma escravidão para prender você. Porque sabe que prendendo você, vou dar esse curso de graça. Você vai continuar frequentando esses alçapões. Você vai ser dizimista, você vai ser ofertante, você vai ser muito grata a homem, que é um erro. O homem não tem mérito nenhum. Quando você dá mérito ao homem, ele pede dinheiro e você dá. Está aí da graça. Curso de intercessão. Qual é a base bíblica que isso tem, gente? Igreja Bola de Neve. Curso de oração. Clamor e intercessão. Olha só, curso de oração, curso de clamor e de intercessão. Isso é uma vergonha. Agradeça a Deus todo dia por ter saído desse maldito, esse mundo gospel aí.
Isso é uma indústria bilionária. Não são adoradores coisa nenhuma, são artistas. Nem vergonha na cara vocês têm, que vocês dizem que são adoradores, não são adoradores coisa nenhuma. São adoradores, vem cantar aqui na Igreja de Graça, pega teu avião e vem. Não tem, é contrato, é uma entrada de imediato e a outra metade antes de começar o show, o espetáculo, é hotel de luxo, é mordomia, é tudo. Isso é um lixo, esse mundo gospel. Curso de oração, clamor, intercessão, para aprender. É um engodo, uma isca para atrair pessoas. E para ficar rico com dinheiro alheio. Qual é a base bíblica disso aí? Aí, curso de oração. É o que mais tem aí. É essa chamada igreja abrindo faculdade. Tu já viu aqui em João Pessoa, tá assim, ó. O cara tem 20 mil seguidores, membros. Rapaz, vou abrir uma faculdade. Prestações de 2, 3 mil reais por mês. Esses pastores estão milionários fazendo isso. Olha a ideia que os caras tiveram. Abrir uma faculdade. Vai ver quanto é a mensalidade. Diz ao pastor que tu é dizimista fiel e vê se ele dá uns 50% de desconto na mensalidade da faculdade do teu filho. Tá aí, Faculdade Batista. Aqui em João Pessoa já tem. Tem mais de uma. Oração. Ó, este ano o curso de oração acontecerá em João Pessoa, Rio Grande do Norte e Brasília, Belo Horizonte. Ministério Verbo da Vida. Ixi. O que é intercessão? Curso completo, link na descrição. Igreja Batista. Indústria, empresas que foram feitas daqui, tiradas daqui, que tem uma única intenção, tirar dinheiro de você. Vou só abrir um parênteses. Claro que existem homens que são vítimas do sistema. Eles são vítimas, eles acreditam naquilo que pregam, mas a maioria está enganando. Ó, curso de escatologia. Ó, Hernando Dias Lopes. Pensa num cão guloso. Como será? Ó o título da mensagem. Curso de escatologia. Não existe mais escatologia. A escatologia já foi consumada. Só que ele sabe disso, ele não tem interesse que você saiba disso. Porque se ele pregar que tudo já aconteceu, ele fica desempregado. Ó, curso de escatologia, Hernando Dias Lopes. Como será a ressurreição dos crentes? A ressurreição dos espíritos aconteceu no ano 70. E como será a segunda vinda de Cristo? Como? Se você chegar para esse cão guloso aí, esse Hernando Dias Lopes, Jesus habita em você, Hernando Dias Lopes. Ele vai dizer o quê? Sim, claro. Oi, se ele habita em você, como é que Jesus vai voltar? A volta de Jesus foi um juízo sobre Israel. Mas essa frase, Jesus está voltando, meu irmão, enche as contas bancárias desses homens. Curso de escatologia, EAD, ensino à distância. O cara está dormindo, está tirando dinheiro de você. Qual é a base bíblica para isso? As muitas formas de orar. Outro cão guloso, amiguinho do Hernando Dias Lopes, mesma linha de pensamento. Augusto Nicodemos, tio Nicodemos. A indústria, como os evangélicos estão sendo enganados. A gente pegava essas mensagens, a gente detonava em compartilhar. Hoje muitas pessoas vão assistir essa mensagem minha aqui e vai ter receio em compartilhar. Não, se eu compartilhar uma mensagem da graça, ele vai ficar chateado comigo. As muitas formas de orar. Aprendendo a orar com a Bíblia. Curso. Tudo é dinheiro, meu irmão. Rapaz, esses caras, eles vão dormir pensando numa estratégia para tirar dinheiro de você. Vale tudo. Esses homens são capazes de tudo. Eu estou falando tudo para tirar dinheiro de você. Eles vão dormir. Eu quero uma ideia, eu quero uma frase de estratégia para ganhar dinheiro. Eles são capazes de tudo para tirar dinheiro de você. Aprendendo a orar com a Bíblia. A prática da oração é imprescindível na vida de todo cristão. O curso. Aprendendo a orar com a Bíblia. Lagoinha, Belém. Aprendendo a orar com Jesus. Olha, aprendendo a orar com Jesus. Curso online.
Curso completo, formação bíblica e ministerial. Curso. Isso é um lixo. Isso é um lixo. Isso é um lixo não reciclável. O melhor curso de teologia do Brasil agora tem um curso para formação de pastores. Olha, que heresia. O curso de teologia que é o pastor Luciano subirá. E subirá, Luciano descerá. Pense no cão guloso. Que vai subir coisa nenhuma, vai descer. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vai tudo para o túmulo, para o inferno, para a sepultura. O que sobe é o espírito. Luciano subirá. Pense no cão guloso. É curso EAD, é pregação, cobra para pregar. É uma indústria. Aí, faça agora a sua matrícula do curso de teologia no Instituto Bíblico Palavra da Fé. Aula online grátis. Isso é uma arapuca, viu? Pode ficar certo. Sabe aquele? Não, primeira aula grátis. Aí pronto, aí vai induzir você a assistir a segunda que é paga. A intenção, ainda que seja grátis, a intenção é prender. É segurar você para que você vá lá toda quinta, todo domingo e continue sendo dizimista, viu? Vale tudo para tirar dinheiro de vocês. Eu lembro que eu estava na Paz e Vida, nessa coisa aí, de João Arriba e Palharim, quando eu entrei na religião, tinha um irmão que disse: pastor, eu ainda estou muito viciado em jogo de bicho, viu? Ontem, sábado, eu tirei uma bolada no jogo do bicho na Federal. Pastor, é para eu dizimar? Olha, perguntou a quem? A João Arriba e Palharim logo. Ó. Ele disse, claro, né, irmão? Vai pecar 2 vezes, é? Pecou em jogar, vai pecar e não dizimar, é? Tem que dizimar dobrado, feito tapioca. Perguntar logo a João Arriba se era para dizimar. Vai pecar 2 vezes, é, irmão? Eu já vi pastor dizer que o cachorrinho da madame vai para o céu com ela. Pastor, meu cachorrinho vai para o céu. Ele é doido dizer que não. Não, ela vai sair, vai para outra igreja. Lógico, claro, minha irmã. Você ama o seu cachorro? Sim, pastor, o cachorro é... Você quer como se fosse meu filho. Com certeza, irmã, ele vai para o céu com você. Eu já vi pastor dizer isso. Que o cachorro vai para o céu. Ai, ai. Olha, cão guloso aí do Hernando Dias Lopes, ó. Cursos. Abre aí a plataforma para tu ver a indústria que é. Esses homens estão dormindo ganhando dinheiro. Qual é a base bíblica que tem para isso? Como os evangélicos estão sendo enganados? Agora tem lá, né? Uma boa aparência, uma boa vestimenta, uma voz mansa. Pense no engodo, viu? Aí, conheça a nova plataforma EAD, Ensino à Distância, LPC Cursos. Isso é uma vergonha. Isso é um lixo. Primeira Coríntios 9:18. Vou encerrar com isso aqui. 2 traduções, olha só. Para pregador da graça também vai esse versículo aqui, viu? Cão guloso aí, da graça. Essa panelinha, esse sistema corrupto aí de malandros, oportunistas. Leia aqui isso aqui. 1 Coríntios 9:18. Logo, que prêmio tenham? Que, evangelizando, Paulo dizendo na época, viu? Que tinha um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Hoje não tem mais não. Que prêmio tenho? Proponha, pago, de graça, o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Que, evangelizando, proponha de graça. Outra tradução. Qual é, pois, a minha recompensa? E você aí, só sendo filho da escrava, dando dinheiro a pregador da graça. Ou então tá novo. Eu também no começo eu dei dinheiro a esse malandro aí. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que, pregando o Evangelho, eu o apresente. O quê? Vou até sair da frente aqui. O quê? Gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Então, falado, quando ele vivia do Evangelho, quando Paulo diz deve viver do Evangelho, está se referindo a não ter qualidade de vida, mas o que? Se alimentar, ter uma condução para levar, enfim, não era prosperidade, não era enriquecimento. Agora, o que é que Paulo diz? Proponha de graça. Eu apresente de graça, gratuitamente. Aí o cara aluga um prédio, 5 mil, arrecada 50,
Aí diz, ajuda aí no avanço da palavra. Que palavra? Você me ajuda em alguma coisa aí para eu propagar essa palavra no YouTube? Quanto é que eu gasto aqui no YouTube para levar essa palavra para você? 0 centavos. Como é que eu vou pedir dinheiro a você? Como é que eu vou alugar uma congregação, ter 100, 200 pessoas? Se aqui no YouTube eu posso estar pregando para milhares e milhões de pessoas de graça. Qual é a intenção de abrir uma congregação se não ter qualidade de vida e tirar dinheiro de você, ovelhinha que está aí na graça? Vai dar teu dinheiro, rapaz, a um pobre necessitado. Peço que você acesse a playlist, se não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho, coloque todas, dê um like, dê um joinha e principalmente compartilhe essa mensagem. Meu canal de comunicação, Acorda Povo de Deus, numeral 7@gmail.com. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.